Os prováveis substitutos são, na zaga, o Rodolfo, no lugar do Arrascaeta, provavelmente vai entrar o garoto Reinier. O Flamengo ainda aguarda um documento de liberação da CBF, já que o jogador havia sido convocado para defender a seleção brasileira sub-17 em amistosos na Inglaterra. E para o lugar do Bruno Henrique deve entrar o Vitinho, recuperado de uma artroscopia, não joga desde julho, pode pintar como novidade no time titular. Nesta quinta-feira, antes do treino, quem falou na entrevista coletiva foi o goleiro Diego Alves. Ele falou sobre os desfalques, mas exaltou os jogadores que podem entrar na equipe. Temos aí desfalques importantes, né? Jogadores que vinham jogando, né, constantemente aí nos jogos. O Bruno, que tem uma fase espetacular, o Arrascaeta. Mas já é esperado, né? Quando o Flamengo entra num momento como esse, dificilmente tem algum jogador fora da seleção. É lógico que a gente fica feliz, né? Porque o trabalho está dando resultado, né? Está sendo visto por outras pessoas, né? E isso também para o ego do jogador, né? Nós que já somos um pouco mais experientes nesse assunto, mas um jogador que hoje está na seleção em termos de confiança, isso é tudo, né? O Bruno com certeza está aproveitando, o Arrascaeta. Mas temos jogadores também que trabalham para ter oportunidade. E hoje, né, até mesmo contra o Ceará, teve jogadores que não jogaram, os que entraram foram muito bem. E isso facilita bastante o trabalho, né, de saber que todos os jogadores estão correspondendo à altura quando entram. E isso facilita bastante, né, para o treinador. O duelo deste sábado no estádio Mané Garrincha vai colocar frente a frente o líder do Brasileirão, o Flamengo, com 36 pontos, e o lanterna da competição, o Avaí, que tem só 10. Mesmo assim, o Diego Alves prega respeito ao adversário, diz que o Flamengo não pode entrar nesse clima de euforia, clima de oba-oba. Vamos ouvi-lo. A gente leva com a mesma importância do jogo do Palmeiras, não tem euforia, não tem oba-oba. Eu acho que o momento é de estar concentrado, de buscar essa pontuação, esses 3 pontos que vai ser muito importante. O Flamengo volta a trabalhar na manhã desta sexta-feira aqui no CT Ninho do Urubu e depois viaja para Brasília. O confronto com o Avaí é no sábado, às 5 da tarde, no estádio Mané Garrincha. Do Rio de Janeiro, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Obrigado, Álvaro Loureiro, que citou aí no noticiário que o Flamengo aguarda uma liberação da CBF para jogar com o Reinier contra o Avaí, mas essa liberação não veio e o Flamengo entrou pedindo uma liminar ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que, protegido por essa liminar, o Reinier possa jogar no próximo sábado contra o Avaí. É o mesmo procedimento que o Vasco adotou para ter o Thales Magno. Também estava convocado para a seleção sub-17, como o Reinier, e jogou contra o Flamengo amparado por essa liminar. Então o Flamengo entrou com esse pedido, deve receber a liminar e o Reinier deve jogar contra o Avaí. Foi um pedido de Jorge Jesus e tem 2 informações importantes sobre o treinador português. A primeira, o contrato dele é até o meio do ano que vem, até junho. O Flamengo já abriu negociações com o Jorge Jesus para ampliar o contrato dele até o final de 2021, quando termina a gestão de Rodolfo Landim. Então já começam a conversar para que o contrato dele seja ampliado e ele fique esse tempo todo no comando do Flamengo. As partes têm interesse nisso. É importante ressaltar. E agora é cada uma que a gente vê. Quando a gente acha que já viu de tudo nessa vida, aparece algo que a gente fica boquiaberto. Terminado o jogo no Beira-Rio, Internacional e Flamengo 1-1, Flamengo classificado, Jorge Jesus se posicionou na porta do vestiário do Flamengo e ficou ali cumprimentando os jogadores, um por um. Valeu, muito obrigado, valeu, obrigado pela ajuda, valeu e tal. Segundo a Conmebol, isto fere o protocolo da entidade. O Jorge Jesus não pode ficar na porta do vestiário cumprimentando os jogadores. E por isso, ele foi denunciado pelo Comitê de Penas da entidade por quebra de protocolo e ele pode ficar fora, como punição da Conmebol, dos 2 jogos contra o Grêmio. Ele não poderia trabalhar na beira do campo
no dia 2 de outubro e no dia 23 de outubro no Maracanã. O Flamengo, inclusive, já encaminhou a defesa para o Comitê Disciplinar da Conmebol. Sabe qual é a defesa? Para tudo. Que é isso? Sabe qual é a defesa que o Flamengo tem que ter? Pega a imagem do Gadiardo. Boa! Pega a imagem do Gadiardo, do River, que saiu lá de cima da tribuna, que ele não podia estar, foi lá no vestiário, desafiou todo mundo, desafiou a autoridade da Conmebol e foi lá dar instrução para os seus jogadores. Desmonta qualquer tese de acusação contra o Jorge Jesus. Acabou. Muito Acabou. bem lembrado, Paulinho. Acabou. Pega a Conmebol, pega o regulamento da Conmebol, amassa e tchum, no lixo. Faz como é que um regulamento faz como? Amassa e joga no lixo. Não, Tchum. Tchum. E só, Cara, mas bem boa lembrança. boa do lembrança, e Boa. mais uma boa lembrança que eu tô Manda aqui, né, aí. com esse negócio de polêmica, não sei o que, eu falei o que eu penso mesmo do Thiago, é mas rapidinho. ele foi suspenso. Não, ele estava suspenso. Estava suspenso, ele não estava mas lá. aumentou, não aumentou? Não, o Grêmio queria tirar os pontos, a vitória, porque ele infringiu o regulamento. Aí e nem foi por por isso... multa e... Exatamente, mas ele quebrou o regulamento da Conmebol ou não quebrou? Ele não podia estar lá. Sim, é Então, verdade. só rapidinho sobre o do Thiago Neves aqui, acabei de receber colegas que trabalharam comigo na Copa de 90 na Itália, lembrando que Renato Gaúcho, Aldair e Bebeto peitaram o Lazzaroni e queriam voltar para o Brasil, porque não queriam ser reservas. Sim, lógico. E erraram também, na opinião, sei como se erra o não. Thiago Neves. Mas olha só, vamos falar aqui do Jorge Foi uma Jesus. bagunça a Copa Mas falaram, ó. Mas focando no assunto Jorge Jesus. você pega... Eu também tenho muitos companheiros que estavam nessa Copa de 90. Muitos. Eu sei né? disso. Duvido que o Aldair fez isso. Focando no assunto Duvido. Jorge Jesus, que é o tema do momento aqui. Lógico. Ô, Quesada. É um absurdo isso, hein, Quesada? Ai, Jesus! É Ai, o Jesus! Que coisa, hein, Quesada? Olha, a Conmebol às vezes come bola, né? É. Ou come outra coisa, não sei, alguma coisa estragada, não é possível. Né? Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. O Jesus não pode ficar em pé cumprimentando cada jogador que está entrando no vestiário. O Sanches dos Santos pode jogar liberado por um órgão ligado à Conmebol, que coloca lá na página principal, dizendo que o jogador está livre para jogar. E o Santos é prejudicado. Vocês lembram que aconteceu isso com o Santos? Sim. O Gadiardo, como lembrou Paulo, o Gadiardo não poderia ter descido para o vestiário, foi dar um tapa lá no cameraman que filmou quando ele estava partindo para o vestiário no intervalo do jogo. O quebra-pau das torcidas em alguns jogos da Libertadores. O episódio Boca e River no estádio do Boca. Isso tudo pode. Agora o cara cumprimentar cada um dos seus jogadores, isso é passível de ser punido e ficar fora do banco de reservas? Ah, João, pelo amor de Deus, e olha, a Conmebol tem que começar a se preocupar com as coisas que realmente merecem alguma coisa para deixar grande ainda mais o nosso futebol. Isso é uma grande bobagem. Ou seja, já estão preparando alguma coisa para prejudicar o Brasil outra vez, né? Daqui a pouco vão inventar alguma coisa para prejudicar o Grêmio também. Pode escrever. E com o Flamengo aconteceu foi com o Abel Braga, não foi? Porque são 15 minutos de intervalo, ficou então suspenso se no jogo passar contra desses 15 minutos, Contra a LDU em Quito, o né? técnico é o responsável, é punido e daí não pôde ficar contra a LDU, foi? LDU Isso, lá. ele ficou na cabine, ele não Então trabalhou. são questões assim, menores, assim, tem muitos problemas a serem resolvidos do que um ato desse do Jorge Jesus, que estava cumprimentando os jogadores. Estava na porta do vestiário, no local de trabalho. O vestiário é local da essência do técnico de futebol. E estava cumprimentando os seus jogadores após a vitória. E daí é punido ou passivo de O punição? Zinho me fez uma pergunta interessante aqui. João, ele estava suspenso? Não, não estava. Ele estava trabalhando, ele não pode ficar na porta do vestiário porque não é um protocolo estabelecido pela Conmebol, que quer organizar a Libertadores da América, fazer tipo as competições europeias, mas... Era no vestiário dele. Na porta do vestiário dele. Dele? Do clube. Isso. Ele não estava suspenso? Não. Ele ganhou e foi para a porta do vestiário. Aí o Zinho entra, ajudou a ganhar e falou, valeu. Vai catar coquinho. Pô, tá de brincadeira. Tá de Brincadeira. brincadeira. Acho que isso não vai pegar, não vai proceder. Não tem Pelo amor de procedimento. Deus, eu tô aqui até... ele tava suspenso e desceu lá, tá errado. Não. O cara não tava suspenso. Ele trabalhou. Tá parabenizando seus jogadores. Na porta do vestiário. E ele pode ficar dentro do vestiário. Pode. Ele pode sair, ele vai pro campo... Assim, é diferente, por exemplo, do caso que levantou o Lai. Por exemplo, essa é uma regra no Campeonato Argentino. O técnico que volta no intervalo para o segundo tempo, ele não
fica no banco de reservas, no intervalo do jogo. Né? Se o time dele veio com 17 minutos, ele no intervalo ele vai lá para cima da cabine. Mas no próximo jogo ele está lá. Sim. É só o momento. Agora, punir porque o cara atrasou 15 minutos, você não fica aqui nos 45 minutos finais, para tirar o cara do próximo jogo, são essas coisas esdrúxulas que acontecem no regulamento que a gente fica absurdo, como foi o caso do pênalti ontem a favor do Grêmio aqui, né? Que toda hora a gente vê essa bola na mão e ontem não marcaram. Tava lá o VAR, tudo direitinho e não marcaram. Coisa de regulamento, coisa de interpretação. Isso é péssimo. É verdade. Lembrando que o Abel foi multado, na época, por cerca de R$ 5.900, $1.500 no câmbio da época, exatamente porque atrasou a volta do segundo tempo na partida contra o Peñarol no Maracanã. E aí, no jogo seguinte, contra a LDU em Quito, eu e o Zinho estávamos lá, ele não pôde